Olá, turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Ivani Abreu, estou de volta para mais um encontro emocionante com vocês e hoje com o componente curricular ciência, mas antes de começarmos a nossa aula, nós vamos descobrir que dia é hoje, vamos marcar aí no calendário. Que dia é hoje? Hoje é dia 4, o dia da semana é quinta-feira e nós estamos no mês de novembro. Então anote aí na sua atividade como fica a data de hoje. Hoje é 4/11/2021. E o tema de nossa aula de hoje é algo bem conhecido, é o papel, que nós já falamos em aulas anteriores, que muitos objetos que utilizamos no dia a dia são feitos de diversos materiais. Podemos utilizar o vidro, a madeira, o plástico e também o papel, que é dele que vamos falar hoje. É no papel que colocamos as nossas aprendizagens, as nossas ideias, as informações, as nossas lembranças, nossos sonhos, nossa criatividade. Mas será que ele sempre existiu? Pois é, galera, antigamente não existia o papel e o homem não tinha ele para escrever, então ele escrevia em ossos, folhas de algumas plantas, em pedras, em pele de animais, como por exemplo os pergaminhos, né? E nas rochas, desenhava nas rochas, era assim que eles escreviam e não tinham papel. Também eles escreviam em rolos de papiro, esse papelzinho enrolado de cor amarelada, que ele é semelhante ao nosso papel, mas ele era feito de uma planta e muitos registros desses povos foram escritos em papiro, como por exemplo que é a planta do papiro, né? A carta de Pero Vaz de Caminha, que foi escrita em 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil. Então, Pero Vaz de Caminha escreveu essa carta para informar ao rei de Portugal o que tinha encontrado, quais eram as maravilhas que tinha no nosso país. E observe aí a cor do papel, e ela não foi escrita com caneta, ela foi escrita com pena e tinta. Mas aí, com o desenvolvimento da inteligência humana, Kai Lun, da China, ele criou o papel que ainda hoje nós utilizamos, só que a princípio ele utilizou redes de pesca, trapos e mais tarde foi que utilizou os vegetais. Isso aconteceu no ano 105, foi oficialmente que se utilizou o papel pela primeira vez foi no ano de 105, embora ainda não fosse exatamente como hoje é conhecido. O seu processo de fabricação era totalmente artesanal, ou seja, era manual, porque atualmente ele passa pelas fábricas, né? Mas supria as necessidades da época. Foi por esse Kai Lun, esse oficial chinês, foi quem desenvolveu essa técnica. Atualmente, ou seja, hoje, as pessoas podem escrever em papéis feitos principalmente de pinheiros ou eucaliptos. Ainda há papéis feitos de fibra de algodão, entre outros materiais. E o papel ele possui características que podem ser visíveis, como por exemplo a gramatura, ou seja, o peso. O papel ele tem peso. Ele possui a espessura, ou seja, a grossura. Eu posso identificar um livro mais fino, um livro mais grosso. O papel ele também tem cor, que nós podemos ver, pode ser branco, pode ser colorido, de várias cores. Opacidade, ele inibe a luz, ele sempre cobre alguma coisa. Diferente, e ele possui textura. Existe aquele papel mais mole, existe aquele papel mais duro, existe um papel ondulado. Enfim, essa é a textura do papel e aquele mais lisinho. E também possui as características invisíveis. As características invisíveis é a colagem, por exemplo. Ele tem uma facilidade de colar, você coloca a cola ali, ela seca, ela se espalha, ela se junta o papel. E o tipo de fibra, ou seja, o material que ele é fabricado. Nós não vemos, mas ele é fabricado de alguma coisa. E ele é muito útil. No nosso dia a dia, ele é utilizado em muitos momentos da nossa vida, como, por exemplo, para fazer a nossa higiene pessoal, no papel higiênico, né, para fabricar caixas, aquelas caixas de bombons que a gente compra, eles vêm em uma caixa que é feita de papel.
Ele também é útil para desenhar, para pintar, para produzir sacolas, que você vai fazer as compras, você precisa delas para fabricar as caixas de sapato ou caixas decorativas. E também ela é utilizada nos cartazes que utilizamos em uma manifestação para reivindicar os nossos direitos. E também é utilizada para fazer arte. É uma das principais utilidades do papel, é fazer artes, decorar ambientes. E para isso a gente utiliza uma técnica chamada origami. O origami é uma arte milenar japonesa, nascida há quase 1000 anos atrás na corte imperial. Mas essa técnica antigamente era conhecida como um passatempo, divertido e interessante só para passar o tempo, uma brincadeira. Com o passar do tempo, ela foi transmitida ao povo, que a adotou com entusiasmo e transformou-se em uma arte conhecida no mundo todo, que essa arte se chama origami. E o que é um origami? O origami nada mais é do que a arte de dobrar papel. Então, nós vamos conhecer aqui algumas dobraduras, só que através de uma historinha. Então vamos lá. O papel, ele cansado, ele é muito insatisfeito de ser apenas um papel, queria ter mais utilidade. Um dia ele, muito chateado, ele disse: seja o que for, não seja o que não for, mas prefiro ser outra coisa a não ser o que sou. Não queria mais ser o papel, então ele resolveu se transformar em uma bela flor. E aí essa bela flor andou em vários jardins, divertiu as borboletas, mas aí ele cansou de ser essa flor e resolveu se transformar em um aviãozinho. E nesse aviãozinho ele voou, conheceu o mundo inteiro, mas aí ficou entediado e mais uma vez ele disse: seja o que não for, mas prefiro ser outra coisa além do que sou. E foi aí que ele se transformou em um leque. E abanou para lá, abanou para cá, abanou para lá, abanou para cá. Mais uma vez ele ficou insatisfeito. E aí ele resolveu virar um barquinho. E velejou, conheceu mares, os peixes, conheceu as curiosidades do mar. Mas um dia ele mais uma vez ficou insatisfeito. E mais uma vez ele disse: seja o que não for, mas prefiro ser outra coisa a não ser o que sou. E aí ele resolveu passear pelo mundo das histórias infantis. E aí ele passeou lá pela historinha da menina bonita do laço de fita e se transformou no coelhinho da história. E aí brincou, mas um dia ele se cansou e resolveu passear em outras histórias. E aí ele resolveu passear na historinha, ó. Ele resolveu passear na historinha do leão e o ratinho. Divertiu muitas crianças, mas um belo dia ele também se cansou de passear pelas histórias infantis e resolveu se transformar em uma linda borboleta. E voou, passeou, brincou no jardim com essas belas flores. Mas até que ele se cansou e mais uma vez ele disse: seja o que não for, mas eu prefiro ser outra coisa além do que sou. E aí, galerinha, ele se transformou nesse gatinho, encontrou uma família e foi morar nesta casinha. E aí, ele finalmente descansou e encontrou seu lar. E aí, gostaram da historinha? Querem confeccionar esse gatinho aqui, esse origami de gatinho? Então, vai lá no vídeo que tem na nossa descrição, assista o vídeo passo a passo como confeccionar o gatinho e poste para o seu professor. Mas antes, galerinha, não esqueça de uma dica: não imprima muito papel, preserve o meio ambiente, porque produzir papel destrói as árvores. Então, cada papel extraviado é uma árvore cortada. Em vez de fazer isso, plante a sua árvore. E aí, gostaram da nossa aula? Um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e não esqueça de confeccionar seu gatinho.